O que é destaque nesta edição? Governo quer recursos da FIAM para pagar 13º salário de servidores. Prefeitura vai à Câmara Municipal esclarecer uso de carro em cena do crime da mansão. Indústria do Amazonas se recupera e registra o maior crescimento do país. Baixa no Nordeste são mistura de óleos venezuelanos, diz relatório da Petrobras. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para correntistas do banco nascidos entre setembro e dezembro. Lula convoca luta social e política para derrubar o governo Bolsonaro. Equador decreta toque de recolher após invasão no parlamento e a embaixada brasileira pede que turistas avaliem adiar viagens àquele país. Mais 2 assaltos a ônibus. Passageira fica ferida no Monte das Oliveiras e passageiros da linha 448 são assaltados na Max Teixeira por 5 homens fortemente armados. Caso Flávio. Lutador confessa crime, mas polícia vê divergências em depoimentos. E Alejandro deixa centro de triagem de cadeia e é levado para a delegacia onde cumprirá prisão temporária. O Jornal da Manhã começa agora. 5h48. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã em todo o estado. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web Mais Top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Boiona em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Norte. Rio Madeira em Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Nova Luz FM em Canutama. Vale do Rio Madeira de Humaitá. Anamã FM em Anamã. Maraã FM de Maraã. Caboclo FM em Altazes. Urucará FM de Urucará. Comunitária em Urucurituba. Açaí FM de Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Tupanha e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM em Nova Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio em Altazes. 5:49. Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Chuva, rajada de vento e trovoada acontecendo de novo no final da tarde de ontem. Manaus tem tempo instável com chuva em áreas isoladas, como diz o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Climatempo fala que é de 86% a probabilidade de chover 15 milímetros. A temperatura, que é de 24 graus no momento, terá máxima de 33 graus Celsius. A umidade do ar é de 88%. Os ventos estão com 6 quilômetros hora de velocidade. É quarta-feira, 9 de outubro. 282 dias do ano e faltam 83 para terminar 2019. Dia de São João Leonardo. Também é o dia do atletismo, dia do analista de suporte, dia do profissional de consórcio e o dia da União Postal Universal, ou seja, o dia mundial dos Correios. No judaísmo é o dia do Yom Kippur. Depois de baixar mais 23 centímetros, o nível do Rio Negro em relação ao mar estava ontem 19 metros e 84 centímetros. A vazante já chegou aos 9 metros e 58 centímetros. São normais operações de pousas e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Fatos marcantes da história. 1914, Primeira Guerra Mundial, o cerco a Antuérpia chega ao fim. 1944, Segunda Guerra Mundial. Primeiro-ministro britânico Winston Churchill e o premier da União Soviética Joseph Stalin começam uma conferência de 9 dias em Moscou para discutir o futuro da Europa. Em 1989, em Leipzig, na Alemanha Oriental, 70 mil protestantes exigem a legalização de grupos de oposição e reformas democráticas. 2006, a Coreia do Norte realiza seu primeiro teste nuclear. E em 2012, Talibã paquistanês tenta assassinar Malala Yousafzai, uma colegial ativista dos direitos humanos, das mulheres e do acesso à educação na sua região natal. Agora 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia ao sonoplasta Itamar Jardina e bom dia ao repórter Alberto Pellegrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia a toda a equipe do Jornal da Manhã, bom dia a você ligado em qualquer lugar do mundo no Jornal da Manhã. Pellegrini, temos informações aqui de que foi uma noite de terror na zona sul da cidade. Segundo informações que estão chegando aqui na rua São José, no bairro, deixa eu ver aqui,
No bairro de São Lázaro, aproximadamente 30 criminosos invadiram o local e tocaram o terror. Foram encontradas cápsulas de arma calibre 12, pistolas e até granada. Nessa ação, um cachorro foi alvejado e morreu no local. Na Lagoa Verde, também, a situação não foi diferente, Pellegrini. Pois é, Paulo, a questão da morte desse cachorro aí, né? Nós tivemos conhecimento também, Paulo, mas graças a Deus ninguém ficou ferido e também ninguém foi morto, né? Nessa ação aí, graças a Deus, né? Que não teve morte nessa área aí, Paulo Guerra, mais uma vez aí, tiros na área da zona sul da cidade, o que já não é nenhuma novidade. Infelizmente, a população da zona sul, principalmente, vem convivendo, Paulo Guerra, com confronto, com disparos de arma de fogo, com muita bala no local, a maioria das vezes com morte, com muita sorte, de ontem para hoje nós não tivemos vítima. Segundo informações, uma pessoa pelo menos foi baleada, Pellegrini, lá na Lagoa Verde. São informações que chegam até nós. Pois é, Paulo, vamos verificar mais uma vez aí essa situação, mas graças a Deus não houveram mortes e a zona sul, né, Paulo, vem se destacando já há alguns meses como palco aí de grandes confrontos, de mortes, de acerto de contas. Essa área realmente vem se destacando aí, Paulo Guerra, com muitos acontecimentos aí envolvendo tiro. É bem lembrado, Japim, Raiz, Crespo, São Lázaro e Betanha, não é, Pellegrini? Paulo Guerra, Zona Sul, né? Zona Sul o negócio não tá fácil não, Colônia Oliveira Machado, Educandos. Tô bem pautado, não, Pellegrini? Assim, Paulo Guerra, como sempre, né? Trazendo as informações em cima do lance. Pellegrini, a movimentação nos prontos-socorros da cidade durante esta madrugada? Tranquila, Paulo Guerra, exceto aquela área da Zona Sul, né? O SPA da Zona Sul que teve alguns atendimentos de pessoas, né? Uma ferida a bala, outras pessoas dão entrada também, Paulo, quando se deparam com esse tipo de situação, com pressão alta, são senhoras, são idosos que dão entrada no pronto-socorro e nervosos devido à troca de tiros nessas áreas. 2 assaltos a ônibus, daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto. A linha 448 foi assaltada de novo, 5 homens fortemente armados, uma passageira ficou ferida no Monte das Oliveiras e Pellegrini, asfalto molhado, né? Asfalto molhado e o perigo, né, Paulo, é constante, né? Nós temos aí muita área toda, acho que Manaus toda choveu. Eu posso te afirmar que, pois já passei pela Zona Norte e Zona Leste, encontramos aí poças d'água, pista molhada, choveu aí durante a noite e madrugada, e o motorista com certeza tem que se acautelar um pouco mais, ter um pouquinho mais de cuidado, Paulo Guerra, que o asfalto molhado representa aí mais possibilidades de acidentes. Pellegrini, Instituto Médico Legal, apenas os exames de praxe, os exames de rotina que são realizados ali todos os dias e nas últimas horas nenhum crime aconteceu, pelo menos que se tenha notícia até o momento, não é, Pellegrini? Até o presente momento, Paulo Guerra, não, né? O que afirma o Instituto Médico Legal, com as pessoas que estão lá na permanência, hoje quem está na permanência lá o Rogério e toda a sua turma, e tudo tranquilo, uma noite de madrugada somente, como você bem colocou, com exames de praxe, com exames de corpo de delito, principalmente, são os mais corriqueiros na área. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você. Muito bem, Paulo Guerra, voltaremos sim com essas e outras informações. Paulo Guerra aí nas ruas da cidade, já prestamos atenção no transporte coletivo. Paulo, e mais uma vez a reclamação é grande, a situação é complicada para quem mora na periferia, principalmente, que precisa do transporte coletivo, que tem aquele ônibus, o famoso coletor que leva até o terminal, do bairro para o terminal, do terminal para o bairro. Esses passageiros estão sofrendo muito. Estudantes, Paulo, que costumavam chegar em casa tipo 23 horas, estão chegando mais de meia-noite. Ônibus à noite é raridade, principalmente na zona leste da cidade. Estudantes estão sofrendo muito, principalmente aqueles do turno da noite, né, Paulo? A redução dos carros continuam e o sofrimento no transporte coletivo na cidade é grande, Paulo. Chega aqui um convite do Álvaro para que você, o sonoplasta Itamar Jardina, visitem Nova Olinda do Norte, Pellegrini. Quando você puder, chegue lá, mas primeiro avise que vai viajar. Sim, Paulo Guerra, tá aí, Itamar, já temos um lugar maravilhoso para visitarmos
Nova Olinda do Norte. Agora, Paulo Guerra, falando mais uma vez de transporte, vem aí uma grande paralisação, viu, Paulo Guerra? Daquelas de fechar a rua, de, quem sabe, até de parar a cidade. Os motoristas, cobradores, os cooperados, enfim, do transporte alternativo já não aguentam mais o atraso no pagamento por parte do Sinetran, e essa semana é o último prazo dele, segundo as informações. Já tem gente que estão deixando de rodar por falta de diesel, e se não houver o pagamento por parte do Sinetran, haverá sim paralisação, Paulo. Já tem data marcada, Peregrino, para essa paralisação? Ainda não, vou conversar com o Varley, né, que é o líder aí da categoria, o Varley Batata, e vou conversar com ele disse que está fazendo de tudo para que não haja essa paralisação, de tudo está sendo feito, tem conversado muito com a categoria para segurar a paralisação, mas ele disse que se não houver pagamento vai ser difícil segurar, e ainda essa semana teremos sim, Paulo, algum tipo de manifestação. Ontem eu encontrei na Assembleia Legislativa uma colega, a Matilde Cristina, diz que adora ouvir a tua voz, Peregrino. Tá bom, né, Paulo Guerra? Ainda bem, graças a Deus, que tem gosto para tudo. Um abraço para ela e para todos os nossos ouvintes. É contigo. 5h58. O itinerário das linhas de transporte coletivo 110, 112 e 129 será alterado a partir de amanhã, quinta-feira. A mudança ocorre devido às obras de esgotamento sanitário promovidas pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o Prosamin, nas imediações do bairro de São Raimundo, na Zona Oeste. As intervenções, que são coordenadas pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vão durar até sábado. Durante as obras, as linhas 110, 112 e 129 manterão o itinerário normal no sentido bairro Centro até a Rua Virgílio Ramos, a partir de onde seguirão pelas avenidas Presidente Dutra, Álvaro Maia, Constantino Neri e Epaminondas. Os veículos pesados não poderão acessar, é bom lembrar, a Avenida 5 de Setembro. As linhas do sentido centro-bairro continuarão com o itinerário normal. As obras fazem parte do Prosamin, referentes ao projeto de modernização da rede de tratamento de esgoto que está sendo executado em 9 bairros da Zona Oeste, para melhorias no abastecimento de água e redução da poluição do Rio Negro. O Departamento Estadual do Amazonas, DETRAN, divulga a parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, para garantir desconto de até 40% no pagamento de multas aplicadas pelo departamento. O procedimento será apresentado nesta quarta-feira às 9h pelo diretor-presidente do DETRAN, Rodrigo de Sá, na sede da instituição. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Web Rádio Circuito FM, Show dos Bairros e Alternativa da Assembleia de Deus, lá em Altazes. Vai 6 Irmãos no Porto de São Raimundo. Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vila Manaus, Boa Vista do Ramo. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josivã em Beruri. Rádio Web mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, na Vila do Jacaré. Voz Amiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. Tempo instável em Manaus, céu parcialmente nublado, temperatura de 24 graus. Em pouco mais de 20 dias, a construção do novo complexo viário do Manoa, localizado na Max Teixeira, já passa dos 5% de execução. A obra integra as ações planejadas pela Prefeitura em homenagem aos 350 anos da cidade, e ontem chegou a fase de escavação e instalação de 9 pilares na área central da via. Os pilares possuem 20 metros de profundidade e são acompanhados por 9 estacas cada um, que darão sustentação à estrutura central do complexo viário. O projeto do complexo viário do Manoa é composto por um viaduto que transpassará por cima de uma rotatória e um sistema binário de tráfego na área dos bairros Mundo Novo e Cidade Nova. Devido a uma solicitação da Amazonas Energia, que precisará realizar serviços de manutenção na rede elétrica da zona oeste da cidade, a concessionária Águas de Manaus informou que foi necessário interromper a produção e distribuição de água tratada no complexo da Ponta do Ismael, na Compensa, agora
às 5 horas da manhã. Para garantir a segurança operacional durante os trabalhos, as estações de tratamento de água ETAs 1 e 2 precisarão ficar desligadas no horário até às 10 horas. Por conta disso, bairros da Zona Norte, Sul, Oeste, Centro-Sul e Centro-Oeste podem apresentar oscilações no abastecimento de água ao longo desta quarta-feira. O fornecimento de água tratada para a cidade começará a ser normalizado gradativamente em até 24 horas após a conclusão do serviço e o restabelecimento da energia elétrica no complexo. A empresa estadual de turismo do Amazonas, a Amazonas Tour, captou nesta terça-feira evento internacional que deve atrair mais de 3.500 turistas aqui para o estado. O Congresso Internacional de Fisioterapia e Saúde Funcional está previsto para ocorrer de 24 a 30 de novembro de 2020 no Centro de Convenções do Amazonas, Vasco Vasquez. Além dos congressistas do Brasil, o encontro vai reunir profissionais dos Estados Unidos, da Argentina, do Peru e do México. O evento, que conta com o apoio da Sociedade Brasileira de Fisioterapia, vai movimentar toda a cadeia produtiva do turismo amazonense, aquecendo no mínimo 50 segmentos da economia local. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A Prefeitura de Manacapuru, por meio do Intrans, em parceria com a Secretaria de Educação do município, realizou na manhã de ontem o encerramento da Semana Nacional do Trânsito, que este ano teve como tema Capacete é Vida. O evento se deu na quadra esportiva da Escola Manuel Urbano e foi abrilhantada com apresentações lúdicas das escolas municipais que integram o projeto Educação no Trânsito. O secretário de Educação do município, professor Raimundo Conde, que se fez presente no evento, destaca a importância da educação infantil no trânsito. Primeiramente, queremos agradecer a Deus e a oportunidade e parabenizar o prefeito Beto D'Angelo pela administração. Desde quando ele entrou em 2017, a preocupação dele com o trânsito de Manacapuru. E encerra essa Semana Nacional do Trânsito com o tema Capacete é Vida. A ideia foi envolver diretamente nas escolas, empresas privadas e nas repartições públicas do município de Manacapuru e desenvolver um rol de ações e propor uma reflexão sobre o uso de capacete de segurança. E além de tudo, estamos trabalhando com o futuro, com as nossas crianças. E hoje as crianças já estão cobrando dos pais para que eles usem capacete. E eu acredito que a nossa cidade já melhorou muito, mas isso não para. E esperar, conscientizar a todos que usem o capacete, usem o cinto de segurança e o pedestre também aprenda a se conduzir para que não seja acidentado. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Trânsito, Coronel Cleiton Marrabelo, ressalta a preocupação em proteger o condutor de veículo, principalmente o motociclista. Sim, nós estamos aí nessa campanha, que é a campanha da Semana Nacional do Trânsito, e como Manacapuru abraçou o item de segurança, que é o capacete, como seu slogan, porque Manacapuru é uma cidade onde a motocicleta ela é muito mais usada do que o veículo 4 rodas. Então, a nossa preocupação é proteger o condutor da motocicleta. Nós temos índice aí histórico de muitas ocorrências onde houveram vítimas fatais por não usar o capacete, e a CEMED está de parabéns por ter abraçado conosco essa campanha. Na verdade, se encerra essa ação dessa semana, mas a campanha é uma campanha permanente, perene, cumprindo a determinação do nosso prefeito Beto D'Angelo, que tem uma sensibilidade muito grande com a pasta, porque ele já foi diretor-presidente do Intrans, é policial militar, então ele sabe da importância do trânsito na sociedade e na preservação da vida das pessoas, tanto daquelas que fazem uso de veículos automotores, como de propulsão humana, e também do pedestre, que ele é partícipe do sistema de trânsito. Cleiton complementou dizendo que é através da educação que se pode mudar a cultura, mudar o comportamento das pessoas, e acredita que os resultados vão acontecer a curto, médio e longo prazo, e assim Manacapuru terá um trânsito mais humano e futuramente será referência no estado como um trânsito organizado, um trânsito disciplinado, com os condutores respeitando as leis, respeitando o Código Nacional de Trânsito. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:08, Rimanal, Zegdeg, essas recomendações também são extensivas a você. A produção industrial do Amazonas fechou o mês de agosto com um crescimento de 7,8% em relação ao mês de julho, quando havia tido queda de menos 6,5% na série, com ajuste sazonal. O bom desempenho no mês alçou o Amazonas à primeira posição do ranking nacional de desempenho industrial para o período. Os números são resultado de levantamento feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgados ontem. Quando comparado com o desempenho de agosto de 2018, o crescimento
crescimento chega a 13,4%. Já na variação acumulada do ano de 2019, a indústria amazonense atinge pela primeira vez um valor positivo, 1%, significando que o desempenho do ano está, até o momento, ligeiramente melhor do que o do ano passado. O colegiado do Tribunal de Contas do Estado reprovou ontem, durante a 34ª sessão ordinária, as contas do prefeito de Itacoatiara, Antônio de Oliveira Peixoto, referente ao exercício financeiro de 2012. O conselheiro Júlio Pinheiro condenou o ex-gestor a devolver aos cofres públicos no prazo de 30 dias, entre multa e alcance, o valor de 25,5 milhões de reais por mais de 40 irregularidades observadas em sua prestação de contas. Entre as restrições constatadas que levaram à reprovação das contas estão a falta de justificativas de comprovantes de liquidação e utilização de materiais ou serviços em valores milionários, compras sem licitação para manutenção de veículos, serviços e peças no valor de 458,3 mil reais, ausência do demonstrativo de recursos aplicados na educação e na saúde, carência na prestação de contas de relatórios e certificado de auditoria, com parecer do dirigente do órgão de controle interno, além da falta de informação ao sistema de auditoria de contas públicas da lei orçamentária anual. Na mesma sessão, o ex-prefeito de Inhamudá, Mário Paulaim, também teve as contas reprovadas pelo pleno do TCE. Devido a dezenas de irregularidades, o relator do processo, auditor Alípio Filho, condenou o responsável a devolver aos cofres públicos em 30 dias o valor de 13,6 milhões de reais, soma de multa e alcance. Essa penalidade, é bom que se esclareça ao prefeito de Itacoatiara, o atual prefeito, refere-se ao mandato anterior. O governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu o aumento dos recursos investidos pela União nas áreas da educação e segurança pública durante o 7º Fórum Nacional de Governadores lá em Brasília ontem. Durante a reunião, os governadores apoiaram em carta aberta a transformação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, em instrumento permanente de financiamento. Após 14 anos de vigência, o Fundeb está previsto para acabar em 2020. O presidente da Comissão de Geodiversidade, Recursos Hídricos, Minas, Gás, Energia e Saneamento da Assembleia Legislativa, deputado estadual Sinésio Campos, que é do PT, esteve participando e palestrando na manhã de ontem sobre propostas para a política estadual do saneamento básico no primeiro seminário de saneamento ambiental do Amazonas, integrar para enfrentar os desafios do milênio frente à universalização do saneamento ambiental e recursos hídricos. Ele lembrou que o Amazonas é o terceiro pior estado em saneamento básico, afirma Sinésio Campos durante o seminário. Josué Neto anuncia curso de capacitação para conselheiros tutelares eleitos no último domingo e a apresentação de um projeto de lei tornando obrigatório o treinamento para os futuros ocupantes das vagas a partir de 2024. O repórter J.Rai tem os detalhes. A Assembleia Legislativa do Amazonas, por meio da Escola do Legislativo José Lindoso, vai disponibilizar um curso de capacitação aos conselheiros tutelares da capital e do interior eleitos no último domingo. O anúncio foi feito na manhã de ontem pelo presidente da ALEAN, deputado estadual Josué Neto. Parabenizando os eleitos e reeleitos, o presidente da casa destacou o apoio dado pelo Poder Legislativo ao processo de eleição dos conselheiros. O curso para os conselheiros eleitos no domingo faz parte da segunda etapa desse trabalho. Em um primeiro momento, disponibilizamos curso preparatório para a prova teórica, à qual eles foram submetidos. Dos 100 participantes, 50 foram aprovados e disputaram a eleição no último domingo, comemorou Josué Neto. Para orientar os conselheiros tutelares durante o curso de capacitação, o parlamentar disse que solicitará apoio de órgãos como o Ministério Público do Estado, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Seccional Amazonas e Polícia Civil. Vamos pedir que os promotores e demais envolvidos na rede de proteção às crianças e adolescentes possam vir dar o curso, claro, usando a nossa estrutura.
Justiça, explicou Josué Neto. No discurso de ontem, o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas também anunciou a apresentação de um projeto de lei que pretende tornar obrigatório o curso de capacitação dos conselheiros tutelares eleitos no próximo processo eleitoral que acontecerá em 2024. Nosso objetivo é fazer com que o curso seja regra, que por meio dele os conselheiros tutelares possam exercer um mandato de bons serviços e comprometimento com as nossas crianças e adolescentes que são o futuro do nosso país, declarou Josué Neto. 6h14 em Manaus. O governo do estado enviou ontem uma mensagem à Assembleia Legislativa que pede o uso autorizado dos recursos da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, a AFEAM, para pagar o 13º salário dos servidores estaduais. Por meio de proposta de emenda constitucional, o governador em exercício, Carlos Almeida Filho, assinou na terça-feira ontem o pedido que deve tramitar nos próximos dias na casa. A FIAM financia projetos de profissionais autônomos, micro e pequenos empreendedores nos 62 municípios do estado. No final de julho, a Secretaria de Estado de Fazenda, Cefaz, divulgou que o governo precisa ter em caixa 180 milhões de reais para pagar a primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Representantes da Prefeitura de Manaus irão ao plenário da Câmara Municipal de Manaus às 10 horas de hoje para dar informações sobre uso do carro e de servidor por familiares do prefeito no condomínio do filho da primeira-dama, Alejandro Valeico. A ATU será representado pelo secretário municipal extraordinário de articulação política, Alberto Carijó, e pelo procurador-geral do município, Rafael Albuquerque. A decisão veio após os vereadores terem voltado atrás na decisão de não cobrar explicações da prefeitura sobre a participação do servidor Eliseu da Paz de Souza na cena do crime, assim como o uso de um carro público no local. O presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Joelson Silva, do PSDB, acatou o pedido do Conselho de Líderes e encaminhou o documento para que a prefeitura indicasse autoridades pertencentes ao corpo administrativo para participar da reunião. Polícia. Uma mulher ficou ferida após ser vítima de um assalto que ocorreu ontem dentro de um ônibus da linha 459 na Zona Norte. Cerca de 20 passageiros estavam no veículo que seguia pelo bairro Colônia Terra Nova quando 2 homens armados entraram e anunciaram o assalto. Testemunhas relataram aos policiais que os criminosos, durante a ação, se assustaram quando um passageiro teria gritado polícia. Ao fugirem, 2 tiros foram disparados, sendo um deles ainda no interior do ônibus. A passageira Dorgélia de Carvalho Brito, de 31 anos, foi atingida por estilhaços na cabeça. Ela foi levada pelo motorista do ônibus para o Hospital Delfina Reinaldo Abdelaziz, também na Zona Norte. Ainda nesta terça-feira, ela foi encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, no Coroado. Uma mulher de 31 anos ficou ferida durante um assalto em um ônibus da linha 459, como já falamos ainda há pouco. E um outro assalto aconteceu, Eduardo Silva, ainda há pouco na União da Vitória, com as linhas onde estão as linhas 320 e 323. Os caras estavam num carro preto e chegaram para assaltar os passageiros. Alejandro Molina Valeico, de 29 anos, foi transferido na tarde de ontem do Centro de Triagem do Sistema Prisional do Estado para o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde ficará encarcerado. Ele é suspeito de envolvimento no homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. Alejandro teve sua prisão domiciliar revogada e deve cumprir 30 dias de prisão temporária, de acordo com decisão assinada pelo desembargador José Hamilton Saraiva dos Santos. Em observação, o magistrado determinou que Alejandro fique separado dos demais detentos para garantir sua integridade física e moral. Em novo ofício, o desembargador assina a decisão de transferência do filho da primeira-dama de Manaus para o 19º DIP da Zona Oeste. Ex-policial militar e lutador de MMA, Mike Vinícius Parede, confessou em depoimento à polícia na tarde de ontem a autoria do homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos. A partir dos depoimentos já colhidos entre 6 suspeitos, a Polícia Civil identifica grande divergência em versões e mantém diligências acerca desse crime.
Ele confessou o crime e atribui a morte a ele, mas o depoimento é cheio de divergências. Ele não consegue explicar várias coisas no seu depoimento, afirmou o delegado titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, Paulo Martins. No dia do crime, Mike foi flagrada por câmeras de segurança entrando no condomínio de Aleandro Valeico. Era nesta casa em que Flávio e outros homens estavam reunidos após uma festa. O corpo de Flávio foi encontrado em um terreno baldio em um bairro vizinho ao condomínio. 6h23 em Manaus. O que mais aconteceu nas últimas horas na cidade, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma movimentação muito tranquila nos principais pronto-socorros da cidade. Podemos colocar uma noite madrugada das mais tranquilas, com exceção da zona sul da cidade. Mais uma vez a zona sul viveu uma noite de terror e por pouco muitas mortes não aconteceram. Era a noite de ontem, moradores viveram um momento de terror, viveram um momento de tensão após presenciarem tiroteio, principalmente na rua Vicente Torres, lá no São Lázaro e outros bairros pertinhos. O São Lázaro foi o mais atingido. O crime, a situação de muitos bandidos trocando os tiros. Tudo começou, Paulo Guerra, por volta de 8h30, quando pelo menos 5 veículos se aproximaram do Beco São José e as pessoas que estavam dentro desse carro, os bandidos, começaram a efetuar tiros. Paredes das casas, várias casas tiveram aí as paredes perfuradas a bala, muita cápsula de bala foi encontrada no chão, muito tiro, muita bala, e os moradores continuam por lá, Paulo Guerra e ouvintes, em polvorosa. É triste, é uma verdadeira roleta russa morar na zona sul da cidade. A zona leste perde de feio na criminalidade para a zona sul. Quer morar tranquila na zona leste, quer morar no inferno é na zona sul da cidade. O negócio não tá fácil, é bala, é tiro, é granada, é tudo que não presta na zona sul da cidade. Muitas mortes acontecendo. Ontem até o cachorro tá sendo assassinado lá. Na zona sul, até cachorro não tem mais segurança. O negócio não está fácil na zona sul de Manaus, e ontem os moradores passaram mais uma vez momentos de tensão, momentos de medo, momentos de muita tensão lá e aflição na zona sul da cidade. É confronto entre bandidos. Muita situação aí de acerto de contas. A grande maioria das mortes que ocorrem na Zona Sul são mortes entre bandidos. Graças a Deus o cidadão de bem não está morrendo. Está morrendo muito mesmo na Zona Sul é gente aí que tem envolvimento com o tráfico de drogas. Se continuar assim, ainda tá bom, né? Enquanto tiver morrendo só entre eles, aí tá uma beleza. Tomara que não morra gente de bem na área da zona sul da cidade. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, viveu plantão bem tranquilo durante a noite e madrugada. Apenas uma pessoa que deu entrada por atropelamento e uma outra pessoa também que deu entrada, Paulo Guerra e ouvintes, vítimas de acidente de trânsito, colisão entre moto e árvore. Isso aconteceu na área da Avenida Itaúba, quando o motoqueiro perdeu o controle de sua máquina, colidiu com a sarjeta e voou abraçando uma árvore e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, onde permanece internado, no pronto-socorro João Lúcio. Do pronto-socorro Platão Araújo, uma mulher deu entrada vítima de agressão física. Ela apanhou de uma outra mulher. As duas estavam brigando pelo amor do mesmo homem. Isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no bairro Jorge Teixeira. Também na área do bairro Jorge Teixeira, uma outra agressão física. 2 homens brigaram por um motivo ainda desconhecido. Um deles deu entrada com a cabeça quebrada no pronto-socorro Platão Araújo. O mototaxista Rafael da Silva Fernandes, de 24 anos, saiu de casa na manhã da última segunda-feira para trabalhar como mototaxista e está desaparecido desde então.
Segundo a companheira dele, do mototaxista, a dona Carolina da Silva, ele saiu de casa, era por volta de 8 horas da manhã, onde mora com a mulher dele, lá na rua Figueira Foz, no loteamento Jardim Mauá, ali na área do bairro do Morrinho. E até o presente momento não retornou para casa. A mulher está desesperada, bem como os demais parentes. Quem souber o paradeiro dele, é só ligar no 99461-7896. 99461-7896. Ligue e traga alguma informação da família que está desesperada em relação ao desaparecimento do Rafael da Silva Fernandes. Ele tem apenas 24 anos de idade. Estava trabalhando como mototaxista quando sumiu na manhã da última segunda-feira. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Loteria. A Time Mania concurso 1392 voltou a acumular. As dezenas sorteadas foram 03. 13. Diga 33. 34. 45. 47. E 63. Qual foi o time do coração? Foi o América de Natal. E o dia de sorte no concurso 211 sorteou as dezenas 01. 05. 13. 24, 26, 27 e 29. Repetindo, 01, 05, 13, 24, 26, 27 e 29. Mês da sorte. Maio. 6 números acertados, 111 apostadores. Cada um recebe R$1.808 e de quebra 80 centavos. Prêmio acumulado. A Quina também acumulou no concurso 5.091. Dezenas sorteadas. 15, 24, 49, 65 e 66. A quadra saiu para 82 apostadores. Cada um vai receber R$6.404,71. O terno teve 6.405 apostas ganhadoras com premiação individual de R$123 mais 30 centavos. Um apostador da linda Camboriú, balneário lá de Santa Catarina, acertou sozinho os números da Lotomania no concurso 2011. Ele vai receber essa pequena importância de R$3.090.853,48. 19 números acertados, foram 7 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$37.362,25. E 18 números? 18 números, foram 128 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas R$1.824,32. Esse apostador acertou as dezenas 04, 17, 20, 21, 28, 29, 36, 38, 46, 47, 49, 55, 57, 59, 62, 73, 79, 80, 83 e 91. A hora. 6h34. Esportes. Presidente da CBF recebe Silvia e Nicolás Creco, mãe e filho que ganharam o FIFA Fan World. Torcedores do Palmeiras que emocionaram o Brasil e muitos se encontram com Rogério Caboclo e conhecem o Museu Seleção Brasileira. Valentim está muito perto de fechar com o Botafogo até 2020. Multa não é entrave para o acerto. Valor a ser pago ao Bahia é próximo a R$200 mil. Treinador volta ao Alvinegro após passagem que rendeu conquista do Carioca de 2018. Os jogos de ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. Botafogo de São Paulo 0, Figueirense também 0. Coritiba 1, Guarani 0. Operário 0, Paraná 1. América
América Mineiro 2, Bragantino 0. Ponte Preta 3, Londrina 1. Atlético Goianiense 1, Cuiabá também 1. Criciúma 2, Pelotas também 2. Vitória 3, Oeste 1. Os jogos de hoje. 19h15 pelo Campeonato Brasileiro Série A tem CSA e Internacional. No mesmo horário, Botafogo e Goiás. Mais tarde, às 20h30, tem Fortaleza e Chapecoense. Às 21 horas jogam Bahia e São Paulo. Grêmio e Ceará. Às 21h30 jogam Cruzeiro e Fluminense. 19h45, amistoso internacional entre seleções, vão jogar Alemanha e Argentina. Últimas notícias. O principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, recuou ontem com o mercado de olho nas negociações entre China e Estados Unidos e também ainda acompanhando o andamento das reformas econômicas. O Ibovespa recuou 0,59% a 99.981 pontos. O dólar caiu 0,3%, vendido a 4,091. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, terá o reforço de 319 empregados da empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. Essa movimentação de servidores autorizada pelo Ministério da Economia nesta quarta-feira é uma das alternativas do governo federal para a redução de novas contratações por meio de concursos públicos. De acordo com o presidente do INSS, Renato Vieira, os funcionários remanejados da Infraero não atuarão em concessão de benefícios nem no pente fino de benefícios, porque nessa área só podem atuar funcionários ligados à área de seguro social. Será conhecido nesta quarta-feira o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do país no mês de setembro. Em agosto ficou em 0,11%, ante uma alta de 0,19% em julho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Com o resultado, o índice acumula alta de 2,54% em 8 meses. Imposto de renda. Senado aprova prorrogar dedução para patrão de empregado doméstico. Contribuinte tem direito à dedução se pagar a contribuição patronal do INSS do empregado doméstico. Segundo a Receita, a medida acaba neste ano. O projeto prevê prorrogação até 2024. A Caixa Econômica Federal libera hoje os saques de até R$500 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS para correntistas do banco nascidos entre setembro e dezembro. Segundo a Caixa, serão liberados R$5 bilhões para cerca de 12 milhões de pessoas. Trata-se do último lote de liberação dos recursos para correntistas da Caixa, que receberão o crédito automático em conta. O dinheiro das contas ativas e inativas será depositado automaticamente para quem tem conta poupança individual da Caixa. Para quem tem conta corrente individual conjunta ou fácil e conta poupança conjunta, o crédito automático ocorrerá apenas se esses correntistas fizeram a autorização até o dia 4 de outubro. A liberação antecipada vale somente para contas abertas na Caixa até o dia 24 de julho deste ano. 6h43 em Manaus. Um relatório da Petrobras afirma que as manchas que estão poluindo praias do Brasil são uma mistura de óleos da Venezuela. Ontem subiu para 138 o número de áreas do litoral nordestino com resíduos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que 27% dos eleitores ainda não fizeram o cadastro biométrico no Brasil. Parte deles terá o título cancelado caso não faça a coleta de impressões digitais e a atualização de dados até maio de 2020, já que a biometria será obrigatória em várias cidades do país. O receio de ser prejudicado pela reforma da Previdência tem feito muitos brasileiros correrem às agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Mas ainda sem direito à aposentadoria, a maioria tem visto seus pedidos negados pela entidade. Em 2019, até o dia 25 de setembro, dos 1.613.541 de pedidos de aposentadoria, 713.428 foram concedidos, ou seja, 55,8% foram recusados, o que corresponde a 44,2% dos aprovados. Bolsonaro sanciona 2 projetos que ampliam proteção à vítima de violência doméstica. Novas leis prevêem a apreensão da arma do agressor em 48 horas e a garantia de matrícula no ensino público para filhos de mulher agredida. Ambas alteram trechos da Lei Maria da Penha. O líder do governo diz que houve avanço em acordo sobre partilha de recursos do pré-sal. O governo fará mega leilão em novembro e espera arrecadar 106,5 bilhões de reais
Congresso discute como será a divisão dos recursos. Segundo Fernando Bezerra, ideia é concluir votação até o dia 15. 90% dos países terão desaceleração no crescimento em 2019, diz nova diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional. Cristalina Georgieva anunciou que o fundo revisará projeções para este ano e para o próximo ano e acreditou a desaceleração global, a rupturas como a guerra comercial e incertezas. Foi o segundo discurso da economista à frente do FMI. O americano John B. Goodenough, o britânico Stanley Whittingham e o japonês Akihiro Yoshino são os vencedores do Prêmio Nobel 2019 de Química pelo desenvolvimento de baterias de íons de lítio, hoje usadas em celulares, notebooks e carros elétricos. A descoberta foi feita no começo da década de 70. O Equador segue em crise. Manifestantes, a maioria indígenas, invadiram ontem o prédio da Assembleia Nacional, o parlamento do país, na capital, Quito. Horas depois dos policiais retirarem o grupo do local, o presidente equatoriano Lenín Moreno decretou toque de recolher noturno em áreas ao redor de prédios públicos, medida que vale entre 20 horas e 5 horas da manhã. Nos protestos de terça-feira, houve confronto com a polícia, que atirou bombas de efeito moral contra os manifestantes. Não há até o momento um balanço de feridos ou de presos. Na noite de segunda-feira, o presidente anunciou a transferência da sede do governo para Guayaquil, a maior cidade equatoriana, e onde os protestos não tiveram, por enquanto, a mesma proporção de cidades andinas como a capital, Quito. Para esta quarta-feira está programada uma greve geral no país e de maior concentração de indígenas em Quito. A Embaixada do Brasil em Quito emitiu nesta terça-feira comunicado em que pede que turistas brasileiros considerem adiar qualquer viagem ao Equador enquanto durarem as manifestações contra o governo equatoriano. O embaixador João Albino afirmou que cerca de uma dúzia de brasileiros procuraram a representação para pedir auxílio, principalmente por causa dos bloqueios nas estradas ou hóspedes em hotéis em regiões com protestos como o centro de Quito. O Partido dos Trabalhadores divulgou uma carta atribuída a Lula que teria sido escrita pelo presidiário para um evento da CUT. O texto diz: hoje, mais do que nunca, é necessário intensificar a luta para barrar o projeto destrutivo do governo de extrema-direita que ameaça provocar um retrocesso histórico sem precedentes. Lula convoca a luta social e política para derrotar o governo Bolsonaro e a tragédia nacional que ele está causando. Lula, o preso político que mais dá entrevistas no mundo, esquece os 14 milhões de desempregados, os roubos na Petrobras, negociatas com empreiteiras e com o BNDES, entre outras mazelas, rebateu um dos assessores de Bolsonaro no Palácio do Planalto. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Aras demite militar que não teria agradado a Bolsonaro. A Folha de São Paulo estampa: Bolsonaro diz que o presidente do PSN está queimado e expõe racha dentro do seu partido. O Estado de São Paulo. Bolsonaro sanciona a lei que prevê a apreensão de arma de agressor de vítima de violência doméstica. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Médico de Brasília é condenado por morte de paciente durante endoscopia. Valor econômico. Câmara e Senado fecham um acordo para a divisão de bônus da sessão onerosa. Estado de Minas. Vítima de feminicídio mineira é encontrada dentro de uma mala em Portugal. Jornal do Comércio no Recife. Petróleo que vazou no Nordeste não é brasileiro, diz presidente da Petrobras. Lá em Fortaleza, o Diário do Nordeste. Consumidor com dívida de 14 mil renegocia valor em 5 parcelas de 100 em mutirão. Porto Alegre, 0 hora. Justiça determina a internação de adolescente que invadiu escola e atacou alunos com machadinha em charqueadas. As edições impressas locais. Jornal do Comércio. Amazonas preparado para embate técnico. Em tempo. Ex-militar confessa ter matado Flávio. A crítica. Funcionalismo estadual, verba da AFEAM vai garantir 13º salário. E o Diário do Amazonas. CMM chama executivo sobre o uso da máquina. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, José Alberto Zegdeg e Alberto Pellegrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação é Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às 5 horas e 45 minutos.